Bem, é uma satisfação conversar agora com o ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo, hoje assessor, consultor do CETSERGS, figura importante para o Rio Grande do Sul quando foi ministro, para o Brasil eu diria, mas para o Rio Grande do Sul em especial. Nós temos aí inúmeras obras e eu lembro do Transurb, né? Prazer em encontrá-lo. O prazer é todo meu de estar com você. O Transurb é a Ponte do Guaíba que nós duplicamos, né? Foi duplicada na sua época, né? Pois é, e outras coisas, mas o importante é o seguinte: nós estamos hoje num dia aqui muito feliz, de um lado onde se distribui, onde são apresentados os prêmios de jornalismo. Esta casa já tem uma tradição de ter esta ligação com os jornalistas do Rio Grande, e ao mesmo tempo em que está lançando hoje a reedição do livro Até os Últimos Rincões, e que eu tive a satisfação de fazer o prefácio da atualização. Como vocês sabem, o primeiro foi feito há 30 anos atrás e agora é uma atualização que se faz. Ao mesmo tempo que está se apresentando uma exposição sobre a história do transporte rodoviário no Rio Grande do Sul, e é muito interessante ver esse trabalho dos pioneiros e ver a transformação daquilo que foi para o que é hoje um setor moderno, setor competitivo, um setor essencial para o Estado. E também registro os debates CETSERGS que têm promovido a discussão das questões essenciais do setor e do Rio Grande. Ministro, todo e qualquer desenvolvimento, qualquer possibilidade de elevação do PIB, tudo passa por esse setor, né? Que, diga-se de passagem, sofre pela histórica falta de infraestrutura brasileira. Quando é que isso vai mudar? Isto aqui, no caso do Rio Grande do Sul, é mais grave que em outras partes do Brasil. Os gaúchos estão profundamente equivocados sobre algumas coisas. O primeiro equívoco é acreditar que possa haver uma solução ferroviária para o Rio Grande do Sul, o que isto é impossível em função da estrutura geográfica, geoeconômica, enfim, todos esses, natureza da produção, distâncias. Então, a solução está em cima do caminhão, queiramos ou não. Segundo, o percentual de transporte rodoviário massivo que tem aqui, que as pessoas se assustam, eu quero dizer que a Inglaterra tem mais e que outros países europeus têm mais. Isso decorre da dimensão do Rio Grande do Sul. Isolada, o Brasil vai ter mais transporte ferroviário porque outras regiões serão próprias para isso. Mas a nossa, então aí é que vem a questão que você levanta muito bem. A questão é gravíssima, a situação das estradas do Rio Grande do Sul. Eu escrevi um trabalho há bem pouco tempo, mostrando desde lá do passado o que cada governo fez, o nível de investimento, e o nível de investimento no Rio Grande do Sul é ridículo. O Rio Grande do Sul investe menos de 0,4, somando todos os investimentos federais e estaduais, e mais das concessionárias. Ele deveria estar, para sair do atraso, deveria estar entre 1 e 2, mas preferentemente 2% do PIB gaúcho, teria que estar sendo apresentado. Está aí desenhada uma grande recuperação do investimento federal, com esta medida que se fez para tirar o duplica e colocar no governo federal. Ninguém se deu conta da extensão deste problema. O que nós estamos fazendo é tirar do bolso dos gaúchos o financiamento dessas rodovias em que ia nos custar 9 bilhões e tanto. E, ao mesmo tempo, afrouxar o bolso dos gaúchos para que os gaúchos possam enfrentar o seu problema, que é gravíssimo, o problema do Estado do Rio Grande do Sul. A sociedade gaúcha, em todo lugar que você for, ela está reclamando que paga muito imposto e não recebe resultado. Então, dentro deste quadro, nós teremos que rever a situação de financiamento. Por exemplo, o IPVA terá que ser destinado numa extensão muito maior para as rodovias do Rio Grande do Sul. Eu só quero lembrar, para finalizar, que o governador Brito, quando esteve no poder, verificando a situação ridícula do Estado do Rio Grande do Sul, comparado com Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mandou estudar essa questão e verificaram que, para alcançar o que o Paraná tinha à época, precisaria investir uns 400 milhões a cruzeiros de hoje por ano durante 10 anos. Pois bem, isso não aconteceu. Durante esse tempo,
O Paraná chegou ao que São Paulo tinha. O Rio Grande do Sul não chegou ao que o Paraná tinha. Nós temos uns 40 metros de estrada pavimentada por quilômetro quadrado. O Paraná anda lá por 120, mais ou menos. E São Paulo mais do que isso. E Santa Catarina mais do que nós. Então, o que é preciso, em primeiro lugar, é saber que essa questão tem que ser tratada profundamente por quem entende. Lamentavelmente, muita gente fala muito sem estudos profundos da situação do Rio Grande do Sul. Eu quero insistir, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul está absolutamente travado pela não solução desse problema, que tem que estar acima de qualquer partido político. Nós precisamos de solução de governo e de sociedade para que seja duradoura. Obrigado pela entrevista. Prazer vê-lo. Nada, igualmente. O prazer é meu de estar com vocês aqui. Até o Último Rincão, este livro do Paulo Ziegler, que os senhores e as senhoras estão vendo, ele está sendo relançado. É a história do transporte rodoviário de cargas no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, cumprimentos, porque esse livro foi lançado há 20 anos e agora está tendo um relançamento, né, Paulo? Bem, obrigado. Na verdade, assim, quando o CETSERGS, em 89, celebrou 30 anos, contratou uma pesquisa de história que eu e um outro colega fizemos, o Ricardo Russo, com o objetivo de sondar as circunstâncias em que se implantou o transporte rodoviário de cargas no Rio Grande do Sul ao longo do século XX. Decorridos 20 anos, estando o CETSERGS agora no seu cinquentenário, a proposta foi atualizar essa história nos seus 20 anos que se passaram, assim como aprofundar algumas questões que haviam sido levantadas naquela primeira edição. Portanto, a obra é uma atualização no tempo, né, na linha do tempo, e também um aprofundamento de uma série de assuntos relativos à questão daquilo que havia sido tratado na primeira edição. E como é que começou o transporte de cargas aqui no estado? Conta para mim. Bem, na verdade, assim, para dizer de uma maneira objetiva, mais simples, a gente poderia dizer que o transporte com motor, com veículos, com automóveis e caminhões, veio no sentido de substituir o transporte animal por carroças. Então, aquilo que inicialmente era feito com carroça, gradativamente foi substituído por veículos automotores. E nesse conceito nasceu a possibilidade do transporte mais local, porque a tração animal fazia assim, um exemplo bem típico, o trem levava a carga de Porto Alegre até Santa Rosa, ou Santo Ângelo. Lá chegava na estação ferroviária e era feito o transporte na década de 20, 30 e 40, era feito o transporte por tração animal até os municípios menores, quer dizer, a capilarização do transporte era feita por tração animal. O que aconteceu? Com a vinda da tecnologia do veículo, do automóvel e do caminhão, gradativamente o caminhão passou a ocupar esse espaço. Num segundo tempo dessa situação, verificou-se o seguinte: o caminhão, vendo que tinha um potencial melhor do que os outros modais, e sobretudo que o ferroviário, né, passou a fazer imitar a linha do trem. Em vez de ir do interior até a cidade de Santo Ângelo, passou a ir do interior até Porto Alegre, quer dizer, fazendo o mesmo percurso. E gradativamente começou a ganhar novas distâncias, novos espaços e até uma dimensão interestadual, fato que ocorreu mais ou menos entre os anos 40 e 50 do século passado. É isso, foi uma história de avanço ligado a um contexto em que as oportunidades foram surgindo e eles souberam ocupar o espaço de mercado. Excelente, cumprimentos pelo trabalho. Paulo Ziegler, autor de Até o Último Rincão. Um abraço, Paulo. Obrigado. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do CETSERGS. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.